Boa noite a todos, familiares, a todos que nos assistem. É muito bom estar com vocês, é muito bom de alguma forma ter esse contato com vocês. Nós estávamos fazendo os últimos ajustes ali, né? Eu, a Luciana, que está nos bastidores hoje. Às vezes a gente apanha um pouquinho, né, da tecnologia, mas a gente está aprendendo. Então, quero apresentar nosso convidado dessa noite. É com muito carinho que a gente recebe ele. O Mariano, né, psicólogo. Já é nosso parceiro há alguns anos, participa conosco do acompanhamento familiar. Eu sei que muitos de vocês já o conhecem e para nós é uma alegria estar com ele. Eu sei que ele vai somar muito nesse tema que nós escolhemos trabalhar nessa noite e já, né, há algum tempo através do questionário que as famílias receberam, que vocês responderam. Então a gente vai procurar trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre nossos sentimentos, sobre nossas emoções e os nossos comportamentos nessa noite. Quero dar aqui as boas-vindas e vou deixar o Mariano se apresentar um pouquinho mais. Boa noite, Mariano. Boa noite a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando nesse momento atípico que estamos vivendo, né? Mas enfim, tentando trazer alguma coisa que possa contribuir com todo mundo. Isso aí. Pessoal, aqui a nossa ideia hoje, né, é nós fazermos um bate-papo, né, a gente conversar um pouquinho, e embora, né, a gente esteja passando por um período de transição já, retomando algumas atividades, né, eu sei que muitos já voltaram a trabalhar, né, alguns comércios já abertos, né, de alguma forma a vida vai voltando, né, a uma rotina diferente, mas voltando. Embora, né, a gente saiba que os filhos ainda estão em casa, né, as aulas ainda não retornaram, as atividades aqui no COSC também estão até então limitadas, né, nós temos um número limitado de crianças que podemos atender todos os dias, mas sabemos que nesse tempo, né, 5 meses que a gente já está indo, né, Mariano, já estamos em 5 meses, muita coisa acontece, né, nós somos humanos. E aquilo que nós sentimos, as nossas reações, é importante falar, né, sobre nossos sentimentos, porque isso também reflete nos nossos comportamentos, né? Aí eu já faço aqui, né, quero iniciar essa conversa com o Mariano, né? É importante falar, Mariano, daquilo que nós estamos sentindo, de que forma estamos sentindo? Sim, é importantíssimo, né? Principalmente, é o que eu digo, todos nós temos problemas, né? E muitas vezes esquecemos até as crianças, e as crianças também têm problemas, né? Então é importante nós falarmos dos nossos sentimentos e principalmente na casa, né? Ter alguém que possa nos ouvir, né? Então é fundamental, principalmente nesse momento que estamos todos enclausurados, né? Que as pessoas mais próximas possam dar esse apoio para a gente. Um apoiando, né? Um apoiando o outro. Mariano, se de repente alguém não se vê ali, naquele momento na família, ninguém próximo com quem ela se sinta à vontade para conversar, como que ela vai encontrar, né, essa pessoa de confiança, que ela confie? Quem seria? Quem poderia ser essa pessoa que ela pudesse desabafar de uma forma que ela, né, traga os seus problemas e consiga de alguma forma expor aquilo que ela está sentindo? Bem, normalmente nós adultos, né, nós temos aqueles amigos mais próximos a gente, né? Eu diria, quem são esses amigos? Amigos são aqueles que estão para nos acolher, né, para nos ouvir, né? Eu penso muito nas crianças, como é importante na casa ter alguém para ouvir, porque a gente não sabe fora do ambiente familiar quem é que vai estar ouvindo nossos filhos. Sim, não é verdade? Sim. Então eu acho que aqui o COSC é um porto seguro para as crianças, né? Tem todo o pessoal aqui da educação, o pessoal, vocês, né, das assistentes sociais, que é um porto seguro para eles.
estão recebendo, né, o sofrimento deles, estão ouvindo eles, né? Exatamente, e até trazendo um pouquinho, né, nós já entramos no tema, muitas vezes o que nós como adultos precisamos e também os nossos filhos é deste olhar, né, de alguém que olhe para eles, né, Mariano? Que ouça principalmente. Exatamente, que olhe, né, tendo essa atenção para aquilo que realmente está acontecendo, né? Muitas vezes, quando fica muito tempo no celular, né, o que será que ele está querendo dizer, né, Mariana? Sim. Quando ele está mergulhado num jogo, né, o que será que dentro dele está gritando lá para que ele fuja para um jogo, para um celular? Então, esse ouvir, né, é muito importante. E aqui, nessa primeira etapa, a gente quer falar um pouquinho sobre os nossos sentimentos, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que nós sentimos e depois sobre os nossos comportamentos um pouquinho, né? Eu quero seguir um pouquinho aqui sobre um questionário. Eu acredito que vocês receberam, né? A maioria, mas caso alguém não tenha recebido esse questionário, nós fizemos um questionário às famílias, né? No mês de julho, perguntando um pouquinho como estava o sentimento, como que estavam os comportamentos, como que estava o ambiente familiar. E aí, em cima dessas respostas, nós, né, vamos conversar um pouquinho agora, tá? Eu vou ler aqui alguns dados, né? Nós perguntamos às famílias, né, aos pais, às mães, aos responsáveis, sobre quais sentimentos e emoções as pessoas têm sido frequentes, né? Nesse período, nesse tempo especialmente de muita mudança, nesse tempo onde a gente ficou mais confinado e agora não sabe se podemos sair ou não, né? Essa instabilidade ainda em relação à nossa saúde, né? E em torno de 30% das pessoas que responderam esse questionário, eles disseram que têm sentido medo e ansiedade, Mariano, com grande frequência, né? Então, a nossa questão aqui, né, é sobre como nós podemos gerenciar, então, os nossos sentimentos, as emoções em relação ao medo, a ansiedade que muitas vezes vem mesmo, né? De forma que nós não sejamos dominados por eles, né? Nós temos uma vida para seguir, temos família, temos filhos, como você mesmo trouxe aqui. Então, de que forma gerenciar, né, aqui dentro de nós aquilo que nós sentimos e que muitas vezes, né, nós pedimos para que eles apontassem nesse questionário qual era a intensidade. Então, de 1 a 10, né, qual era a intensidade do medo, qual era a intensidade, né, da ansiedade. Eu estou destacando aqui respostas que foram mais relevantes, né, nós também tínhamos outras. Então, como gerenciar, né, quando de repente esse número está em 8, está em 9, né, essa nossa emoção? Bom, a questão da emoção, né? Emoções e sentimentos. Nós temos que lembrar que existe um primeiro momento que são nossos pensamentos, né? Existe um conceito que nós trabalhamos na psicologia cognitiva, né? Que fala o seguinte, que o que causa o nosso sofrimento não é a situação em si, é como cada um interpreta essas situações. E as interpretações se dão através dos nossos pensamentos, né? Essa situação que nós estamos vivendo, tá? Para muitos causa muito medo e muita ansiedade. No entanto, nós saímos aí pelas ruas, né? De repente nós vemos pessoas que não estão nem aí. Ou seja, e tem outras pessoas que eu conheço que até agora não saíram de casa. Então veja bem, o que cada um está interpretando sobre essa situação são os pensamentos, né? Então, e para gerenciar esses pensamentos? É questionando, né? E é questionando, será que estou certo? Por que pessoas agem assim, eu estou agindo assim? Porque nós temos uma tendência muito maluca de nos unir àqueles que pensam igual a gente, né? Nossa, aquela pessoa não está nem aí, né? Ele está errado. Eu acho que vale a pena a gente conhecer todos e ouvir todos, se possível. Por que você está assim, não está tão aflito, né? Tão sofrendo tanto quanto eu? Então, eu diria o seguinte, nesse primeiro momento é se questionar. Será que esse sofrimento que estou passando está correto? Né?
Será que eu não passei por momentos assim já na minha vida? E eu passei bem, né? Eu estou num grupo de risco, né? E eu digo para vocês que estou tranquilo, com os devidos cuidados, né? Então isso é importante. Nós já sabemos que precisamos usar máscara, sabemos que precisamos usar o álcool gel ou o sabonete, evitar aglomerações, evitar toques, né, de pessoas, né? E isso faz com que o medo vai afastando, né, a gente tomar os devidos cuidados. É trazer assim uma racionalidade, Sim, né, Mariano? sim, sim. E ao ponto de encontrar esse equilíbrio, não ao extremo, né? Lógico, respeitando aqui, né, aquilo que as pessoas têm acreditado e os seus cuidados, mas aquele extremo de repente não ter nenhum contato, não conseguir retornar minimamente à vida, né, à rotina diária. Ou aquele outro extremo de não tô nem aí, não vou usar máscara e não vou me cuidar, né? Essa questão do questionar é muito importante, porque leva a gente trazer aquela sobriedade, né? A racionalidade, porque as nossas emoções, elas nos enganam, né? Não é, Mariana? Você tem que se deixar ser levado somente pelas emoções, por aquilo muitas vezes também que nós ouvimos, até mesmo que a mídia muitas vezes traz, né? O excesso de informações da mídia que muitas vezes fica saturando, né? Aquilo que a gente muitas vezes já tem um medo, já tem uma insegurança, né? Sim, e a mídia, ela sabe disso que ela vende, né? Chama atenção a questão do suspense, do número de mortes. Eles não falam do outro lado, né? Das pessoas que estão sendo curadas, das vacinas que estão sendo desenvolvidas, dos medicamentos. Que, por exemplo, aqui em Tatuí, né, a gente teve a UTI 100% lotada. Hoje não, né? A gente não sabe amanhã, mas vamos continuar tomando os cuidados, os devidos cuidados. Sim, e aí, né, se hoje a gente, nesse período também interessante, né, não é, Marina? Eu até anotei aqui a questão da ansiedade diz respeito às questões ligadas ao futuro, né? Sim. Como vai estar amanhã? A UTI vai estar lotada? Eu vou manter o meu emprego? E é realmente trazer para o hoje, né? A viver o hoje, que é o que nós temos realmente, porque o que existe é hoje, né? O ontem já foi e o amanhã não existe, isso que a gente sempre fala, né? É viver esse hoje, né? Como eu estou hoje? O que eu posso fazer hoje? Aquele exercício que eu às vezes faço com algumas famílias, e eu, né, algumas mães, enfim, de olhar e falar, o que você tem na sua mão hoje? Né? No sentido, o que você tem hoje na sua vida palpável? Meus filhos, meu trabalho, eu posso cuidar da minha casa, né? Eu posso me cuidar também emocionalmente, espiritualmente. Então, é viver e vivendo um dia de cada vez nesse momento, né, Mariana? Exatamente. Certo. Gostaria de falar um pouquinho até... Tá. Eu tenho aqui, né, um questionamento importante falando em relação a essa ansiedade, os filhos que também têm sofrido, por exemplo, não dormem à noite, né, ou às vezes se sentem muito ansiosos, aí pode se manifestar até mesmo em reações no corpo, né, como agitação, aí é um pouquinho do que a gente já iria entrar. Sim. E pros adolescentes e para as crianças, como que a gente poderia abordar essa questão, né, de se trabalhar dentro da realidade, através de atividades, Mariana, atividades produtivas, atividades que sejam mais lúdicas? Isso facilita trabalhar essa questão de baixar essa ansiedade, essa tensão? Hoje eu estava comentando o seguinte na sessão com o paciente, né? As pessoas estão tensas, né? Chegam na casa, vão ligar a televisão, vão procurar jornais, vão reforçar ainda mais essa tensão. Chega à noite, principalmente as crianças, elas sofrem mais ainda. Então nós temos que, sim, vamos criar jogos com as crianças durante o dia, né? Jogos que eu digo brincadeiras dentro de casa, né? Se tiver que assistir alguma coisa na televisão, vamos buscar alguma coisa que divirta, uma comédia, sei lá, algum programa, sair fora, né? Tirar o foco dessa questão do vírus, né?
Porque as crianças, por exemplo, se você perguntar a uma criança o que é isso, como que é, eles não sabem nem definir. Ou seja, os adultos também ali naquela casa alimentam esse medo na criança. Então a gente tem sim que tomar os cuidados, mas não valorizar assim tanto essa questão do medo. Exatamente. Né? E aí tirar muitas vezes, né, essa criança, esse adolescente desse contexto muitas vezes que eles vão criando ali, né, esse mundo interno de medo, de aflição. Muitas vezes uma atividade, nós já trabalhamos isso em outras reuniões de pais, né, uma atividade lúdica. O que é o lúdico? É o brincar, né? Então, quando nós fizemos essa reunião o ano passado, foi mais ou menos nesse sentido, de nós mostrarmos aos pais, né, aos familiares, que às vezes uma atividade, sei lá, um stop, né, um jogo da velha, ou sair em algum lugar que seja seguro, ao ar livre, dar uma volta de bicicleta, tudo isso pode somar, né, para que essa criança, esse adolescente dê vazão, né, muitas vezes essa energia que está contida muito dentro de casa, né, mas lógico que tem que estar sob a orientação dos pais. Né? Eu tenho, essa semana eu ouvi de alguns, né, educandos nossos aqui, jovenzinhos, eles contando sobre um filme de terror que eles tinham assistido. E aí, porque não dormi à noite, depois a gente vai terminar de assistir amanhã. E eu e a Eliana falávamos, viu, filme de terror, né? Pra quê? Pra depois não dormir à noite, pra depois ficar pensando naquilo. Então é aquilo que o Mariano trouxe. Vamos alimentar, né, esses bons pensamentos. Inclusive, eu quero destacar aqui que dentre algumas perguntas, que depois eu vou ler aqui no final, muitos têm falado, Mariano, que têm cultivado, né, o sentimento da gratidão, exercitado a gratidão, que eles têm tido momentos de oração, ou vai buscar, sabe aquela mensagem positiva, motivacional, que muitas vezes, até mesmo no celular, né, a gente recebe um vídeo que diz respeito a você ter um bom dia, a você cuidar daquilo que você tem. Isso tudo faz a diferença, né, Mariana? Sim, porque nós tendemos a valorizar o negativo. Exatamente. Né? Então nós temos que aprender a agradecer. A mínima coisa que acontece de bom nos nossos dias, e acontecem coisas boas todos os nossos dias. Sim, né? sim. Se eu dou foco para o negativo, então eu vou ficar mal. Se o meu foco é sempre positivo, então eu vou ficar bem. Sim. Né? Aqui até dando continuidade, eu acredito que nessa mesma linha, mas nós perguntamos para as famílias, né, sobre se elas têm sentido algum tipo de distúrbio físico também, né, sentido no corpo. Tem uma frase que nós falamos, né, quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, algumas pessoas, em cerca de 20% das respostas, disseram que tem sentido assim, né, com frequência, dores recorrentes de cabeça, dores no corpo e insônia, né? E esses sintomas também são reflexos do estado emocional, não é, Mariana? Lógico, descartando-se toda a questão física, né, de uma doença, de algo que precisa ser investigado biologicamente, né, a questão física também. Mas pode ser, por exemplo, Mariana, um acúmulo de uma tensão que já vem durante o dia e se manifeste à noite, nessa insônia, algo que durante o dia fica guardadinho ali, porque a gente corre para lá, para cá, e à noite, quando a gente para, né, vem aquele momento. Sim, a psiquiatria, a psicologia falam em somatização. Isso, né? Somatização. O que é a somatização? Né? São reações fisiológicas do nosso corpo. Né? Lembra quando eu falei, existe uma situação, nossos pensamentos, emoções, para muitos vem essa reação fisiológica. E acreditem, dependendo da gravidade, a pessoa entra em pânico. Né, que muitas vezes acaba parando no pronto-socorro achando que está infartando, por exemplo. Né? O que mais tem aí? Muitas vezes a pessoa começa a suar frio, tensão na nuca, tensão nos ombros, batimento cardíaco acelerado, tá? E de repente a pessoa fica mal. Tá? E
daí pergunto, né, o que fazer nesse momento? Né, eu acredito que muitos passam por isso. Sim, né? sim. Eu costumo, por exemplo, no meu consultório, orientar pacientes a fazer um exercício que é muito simples, que é a técnica da respiração diafragmática. Muito bom. Tá? Eu não sei se é interessante falar como Sim, que é. Né? Sim, vamos. Gente, é uma técnica muito simples, tá? Vocês devem procurar um lugar confortável, pode ser deitado ou sentado. Tá? Eu, na minha casa, eu tenho uma cadeira desse tipo, tá? Uma cadeira comum, dessas de cozinha mesmo. Né? Procura uma posição confortável, procura observar como é que estão o ombro, a nuca, se está tenso, procura soltar. Tá? Para vocês que querem aprender, talvez alguns já saibam, né? Mas é fácil. A respiração correta é aquela respiração da criança, daquele nenenzinho que ele respira pela barriga, né? Que a gente chama de respiração diafragmática. Então, o correto é colocar a mão, para quem está aprendendo, na altura do umbigo. Coloca uma das mãos na altura do umbigo e começa a inspirar pelo nariz e joga o ar na barriga, no abdômen, tá? E daí solta lentamente pela boca. Esvazia o máximo que puder. Querem tentar fazer aí, pessoal? Vamos tentar Vamos uma lá? vez? Vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá. Inspirando lentamente, jogando o ar na barriga. Expira lentamente pela boca. Gente, o segredo é prestar atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai. Tá? Virão pensamentos, vão invadir nossa cabeça, tá? Deixa, aceita, volta a prestar atenção na respiração. Quantas vezes? 15 minutinhos, se puder, 15 Tá. minutinhos por dia, ajuda muito a baixar essa tensão. E aí, uma música calma também ajuda nesse momento? Sim, se puder colocar uma música de fundo calma, né? Ótimo, perfeito. E vocês percebem, pessoal, que são, né, atitudes simples, né? Às vezes até pequenas que a gente vai construindo no dia a dia, não é, Mariano? A respiração, né? A questão daquilo que nós ouvimos, essa música, daquilo que nós vemos, né? O que nós temos visto, como ele falou das notícias, nós falamos dos filmes. E isso tudo a gente vai construindo, né, Mariano? Uma nova forma de pensar e aí de falar, né? E de reagir também. Sabe, eu acho que é importante todos nós aprender a desenvolver hábitos saudáveis. Ótimo, né? Sim. E muitas vezes são coisas simples, né? A gente se conhece, nós, por exemplo, gostamos de fazer nossas caminhadas, né? Isso é muito bom para a saúde física e mental, tá? Nas saídas, nas caminhadas, né? Não leve os problemas junto. Sim. Deixa fora, né? Começa a prestar atenção nas mínimas coisas, né? Que a gente vai encontrar pelo caminho. É o que a gente fala, contemple o belo, né? Exatamente. Sempre tem algo para a gente contemplar. Se nós procurarmos, vai caminhar num lugar, né, gostoso, onde tenha verde, né, Mariana, onde a gente veja flores e a gente possa estar contemplando outras coisas, né, diferentes que venham agregar, né, a nós. Vamos ver, tem uma... tá, Francine Leme, que participou conosco do grupo, está mandando abraços, dizendo que está com saudades do Mariano. Ai, que bom, né? A Franciele Raposo está falando que aprendeu a técnica da respiração com o professor nosso do coral. Olha, que sim, legal. é E ela verdade. se lembrou.
que foi um momento muito rico, né? A gente falando aqui de bons hábitos, a questão da música, né? Nós tivemos um coral e a gente aprendeu um pouco essa técnica de respiração. Então, uma das mães, a Franciele, né? Tá dizendo que ela já aprendeu lá e também já vem desenvolvendo, né? Sim, muito legal, bom. Né? Que legal. Eu gostaria de dizer uma coisa também que eu acho muito importante, né? Muitas pessoas, na tentativa de buscar um remédio, né, para acalmar essa ansiedade, esse medo, de repente usam drogas, né? Principalmente o álcool, né? E isso só vai complicar ainda mais. Né? Então, quando eu falo desenvolver bons hábitos, né, por exemplo, evitar até o café. O café é um estimulante. Deixa a pessoa muito ligada, às vezes não consegue dormir à noite. Exatamente. Então, dentro desses hábitos saudáveis, né, a gente tem que pensar nesse questionamento das drogas. Sim. Né? E também questionar, né, de que forma que talvez essa fuga, né, seja para droga ou para bebida, pode... né, do que estamos fugindo, não é, Mariana? Né? Qual que é a dor, muitas vezes, que estamos tentando, obrigada, Lu, esquecer, né, não lembrar, fugindo, buscando esses artifícios que são totalmente assim, momentâneos, não é, Mariana? E paliativos e que depois trarão maiores complicações ainda. Então, até nesse sentido, né, se você tem um familiar com esse tipo de dificuldade, nós, né, enquanto aqui, né, o acompanhamento familiar que nós nos propomos a fazer, nos procure, tá? Porque nós temos meios, né, existem tratamentos, existem formas, né, de se trabalhar essa questão do alcoolismo, das drogas, de diversas maneiras, né? Aqui em contraponto, quero ressaltar aqui um ponto positivo, Mariano, falando, né, daquilo que nós cultivamos. 35% das pessoas que responderam lá os questionários disseram que têm aprendido a cultivar sentimentos como gratidão, amor e compaixão. É um número bem expressivo, né? 35%. E cerca de 40% disseram que procuram encontrar motivos para agradecer todos os dias. E eu gostaria aqui de ressaltar a importância realmente de procurar pequenos motivos para ser grato, né? Aquilo que o Mariano falou. E a gratidão também é um hábito, não é, Mariano? Porque a gente se acostuma a reclamar e também a agradecer, né? A gente vai mudando esse olhar, né? Da pessoa que antes só olhava e via motivos para reclamar e de repente nosso olhar de gratidão a gente vai valorizando, né? Pequenas coisas. A gente já fez um exercício até em grupos onde nós falávamos para as pessoas anotarem 5 motivos durante a semana que elas tinham para agradecer. E aí, às vezes a pessoa chegava na semana seguinte com 3, né, com 10, de acordo com aquilo que ela foi desenvolvendo. Então, mesmo no nosso contexto de dificuldade, porque todos nós temos, né, nossas dificuldades particulares, enfim, procurar esses pequenos motivos, né, que pode ser o alimento, os filhos, né, algum momento, né, de alegria ali ao redor da mesa. Seria isso, Mariana? Ter alguém para nos ouvir já é motivo de agradecer, né? Ter uma família, né? Eu li essa semana uma frase, né, que eu achei fantástica, que é muito simples. Alimente a sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. Sim, né? sim. Para mim isso é fundamental, porque muitas vezes a gente diz que acredita, mas não acredita, né? Então a gente tem que acreditar que existe um ser superior a nós e que está olhando por nós. Então não tem o que eu ter medo. Se eu acredito nesse Deus, né, então não tenho o que ter medo. Exatamente, e é algo que a gente sempre fala, né? Quem já esteve conosco, a questão de cultivar essa espiritualidade,
não é, Mariana? E aqui a gente não fala de uma religião, não estamos falando disso, mas a sua fé. A fé que você tem, aquilo que você acredita, né? Que você tem muito forte em você, né? Se você crê em Deus. Então a fé, o que é senão a gente acreditar naquilo que nós não estamos vendo, né? Porque o que é palpável é fácil, né? Eu estou vendo aqui uma prancheta na minha mão, mas a fé é acreditar naquilo que eu ainda não enxergo. E muitas vezes as questões, né, que a gente traz emocionais, familiares, também tem a ver com essa questão, Mariano, né, de repente esse cultivo dessa espiritualidade de alguma forma está fraquinho, né, e aí vai enfraquecendo também o nosso lado espiritual, né? Você quer falar um pouquinho, Mariano, sobre a importância dessa espiritualidade na nossa vida? Olha, eu costumo resumir de uma forma bem simples, né? Mesmo naquele último momento, a questão da espiritualidade, a gente ter esse ser superior a quem nos agarrar. Então, repetindo, então não tem por que eu ter medo. Né? Nesse momento, né, a gente tem atenção plena no momento presente. Está tudo bem? Eu estou bem? Sim, ok. Então não tenho que eu ficar preocupado com o futuro, como você mesmo falou no começo. Né? Então, é agradecer. Vamos cultivar gratidão, né? Vamos lá. O Mariano falou um pouquinho sobre ter alguém para nos ouvir, sobre família. Eu quero entrar um pouquinho agora nessa segunda parte para nós falarmos um pouquinho sobre os nossos comportamentos, né? E aqui a gente valoriza muito, né? Sabe qual é a família perfeita? É a que você tem. Porque é a sua família, né? Porque de alguma forma você está nessa família, né? Se você crê em Deus, então você está aí por um motivo, né? Para você aprender, para você ensinar, né? Então, falar sobre família, não é, Mariano? A gente falar um pouquinho sobre aceitar, né? Conviver com as diferenças, aprender a nos lapidar também enquanto ser humano. Como que a gente poderia introduzir esse assunto de família nesse momento? Pois então, acho muito importante a gente falar em termos de família e comunicação dentro da família. Ótimo, né? Ótimo. A gente ouve muitas questões, né, que eu vou citar por exemplos, né? Eu tenho uma paciente que ela fala que quando ela era criança, ela com 7 anos, 8 anos, ela lembra com 8, 9 anos, ela fazia xixi na calça só de ouvir o pai chegar na casa. Ela tinha medo do pai. E muitas vezes ele nem batia, mas tratava ela com muita dureza. Né? Muitos pais acreditam que isso seria respeito. Não, é medo. Né? Nós sabemos, por exemplo, que muitas pessoas, né, apenas ouvem querendo dar uma resposta, às vezes não quer aceitar aquilo, mas fica em silêncio. Né? Então eu acho muito importante, principalmente nesse momento que hoje já está um pouquinho mais liberado, mas nós ficamos muito tempo juntos com família em casa. Sim, né? Sim. Então nós estamos tendo, né, um momento, uma oportunidade de conhecer nossos filhos, conhecer a nossa esposa, a esposa nos conhecer, porque a vida no dia a dia, né, as pessoas saem trabalhar problemas, e como é que está a minha companheira? Como é que está meu filho? Né? Então é importante essa comunicação. Né? Hoje a gente sabe, a psiquiatria, que grande parte dos transtornos mentais, principalmente a ansiedade, se dá por conta dessa falta de comunicação familiar. Sim. Pessoal. Sim. Entendeu? E aí, né, nesse tempo, a gente teve a oportunidade, estamos tendo, não é, Mariana? A gente vivia muito mundo externo, de alguma forma, né, uma vida corrida, desenfreada, e com esse voltar, né, para o isolamento social, nos deu essa oportunidade de viver o que estava interno ali, né?
Às vezes a gente via muito mais o outro, né? Sim. Seja um colega de trabalho, seja aquela pessoa que você convive mais durante o dia, e não olhávamos tanto para a família, por questão mesmo do tempo, né? Desse tempo acelerado que nós vivíamos e vivemos ainda. E agora, nesse período de isolamento, né, mesmo que agora a gente esteja retomando, a gente ainda tem a oportunidade, os filhos estão em casa, né? Então a gente precisa usar esse tempo como uma oportunidade, né? De conhecer, né? De aprender talvez essa arte de dialogar, sim, não é, Mariana? Porque desenvolver essa habilidade de a saber ouvir, né? Porque todo mundo está para falar. Exatamente. Agora, ouvir são poucos. Exatamente. Né? Mas o mais importante de tudo é saber ouvir sem críticas. Sem críticas. Né? Porque muitas vezes a crítica destrói a pessoa. E a pessoa ali dentro daquele ambiente familiar muitas vezes deixa de perguntar para um pai, para uma mãe, porque sabe que as respostas serão duras. E seria a última coisa que aquela criança, ou a esposa, ou o marido mesmo, gostaria de ouvir do seu companheiro ou sua companheira. Exatamente. Né? Então é fundamental ouvir, dialogar, é conversar. Isso é fundamental. E o diálogo é exatamente isso, né? Sim. Eu falo, mas eu também ouço. Isso é dialogar, né? Quando um só fala, não é diálogo, né, Maria? Sabe, pelo menos eu tenho colocado muito em prática isso em casa, né? Embora hoje só eu e minha esposa, a gente aproveita o momento do almoço, isso. Né? Conversamos, ouvimos, trocamos ideias, damos sugestões, né? Eu acho que isso enriquece aquela convivência familiar. O relacionamento familiar. Eu diria que isso é uma espiritualidade. Com eu certeza. saber ouvir minha companheira, né, sem críticas, às vezes ajudar a algum problema. Como diz, todos nós temos problemas, inclusive nossas crianças. Sim. Nós já fomos crianças um dia, sabemos que é difícil essa fase, principalmente a adolescência. As incertezas, né? As dúvidas, né? O corpo, aquele desenvolvimento, sou adulto, sou criança, o que eu sou afinal, né? Eu quero ser adulto, mas depois eu também quero voltar para o aconchego, a segurança do meu lar, né? Da minha mãe, do meu pai, de quem cuida, dos avós. Então, compreender isso também é muito importante. E nós, né, destacamos aqui, Mariano, sobre algumas reações que revelam os nossos comportamentos dentro do ambiente familiar. Eu vou ler aqui algumas respostas de uma pergunta que foi feita da seguinte forma: quando alguém próximo a você manifesta um comportamento, uma emoção negativa, né, como agressividade, tristeza, ansiedade, etc., né? Qual é a reação mais comum em você? Né? Quando de repente seu filho, seu marido, seu neto, quem convive com você, seu irmão, né? Uma das respostas, Mariana, dizia assim: eu me descontrolo também, pois eu não tenho paciência e muitas vezes nós entramos em conflito. Então alguém ficou nervoso, eu já não tenho paciência e já vou com o pé no peito, como diz o pessoal, né? Isso aí é o agressivo, né? Tá. Normalmente acaba em briga, né? Como a gente costuma dizer. Esse comportamento, você acha que vai ler outros, né? Sim. A gente tem que aprender a ouvir, né? Por mais que a pessoa chegue brava, irritada, enfim, aprenda a ouvir para ver o que essa pessoa está manifestando. Exatamente. Por que ela está Por assim, que ela está brava? Se eu for de encontro com ela, vai ter briga. É importante a gente entender, o adolescente, ele reage de diversas formas. Eu gosto de conversar com as mães e às vezes eu falo, eu também tenho filhos, eu sei o que você está sentindo, porque, né? Sim. Quando a gente traz para próximo de uma realidade que a gente também vive, a gente fica ali todo mundo igual, né? E outro dia, só um exemplo rápido, né? Meu filho, ele estava muito irritado, muito bravo, muito irritado. E foi difícil entender o porquê, né? O que você tem? Não falava, ele tem 14 anos.
né? Você quer alguma coisa? Não falava. Posso te ajudar? Não falava. Aí saía do quarto, né? Daí ele dormiu. No outro dia de manhã de novo. E aí eu fui descobrir, Mariana, que ele estava com dor. Ele estava com muita dor no pescoço. Ele teve como se fosse um torcicolo, uma algeia. E eu já tinha passado, mas ele não conseguiu expressar. Mãe, eu tô com dor. E ele ficou extremamente irritado, né? E depois o que a gente descobriu foi mais fácil cuidar. Ah, tá bom, então é dor? Então vamos trabalhar essa sua dor, né? Existe um porquê, muitas vezes nessa agressividade, né? Nesse jeito rancoroso. E se a gente já vai com agressividade também, a gente talvez não chegue, né? Na verdade do que realmente está acontecendo. E esse comportamento agressivo, daí ele tem a tendência a gerar um medo. O outro comportamento agressivo, medo, ansiedade. E provavelmente a pessoa não procura mais para manifestar qualquer tipo de coisa. Sim, né? Sim. Vamos lá, uma outra resposta aqui fala assim, ó, quando alguém manifesta esse comportamento, né, eu não falo nada, pois nós não temos o costume de conversar sobre os sentimentos, eu ignoro e finjo que nada aconteceu. Eu diria que isso aí também é tão horrível quanto o primeiro, né, o agressivo, né? É o comportamento passivo. E essa indiferença, né, às vezes pode ser questões de medo também dessa pessoa que está falando, né? Ou realmente, como é difícil estar conversando com alguém e de repente você acha que essa pessoa está no mundo da lua, né? Não está nem aí com você. E isso acontece muito entre crianças e pais, né? Isso não é legal também. Essa passividade, essa né? Passividade, não falo, não. Mas também não me importo, né? Não procuro saber o que é essa dor, né? Então esse comportamento passivo, né? Parado ali. E uma outra resposta diz assim, né, sobre quando alguém manifesta esse comportamento: eu não julgo, eu procuro compreender e me colocar à disposição para conversar. Outra resposta: fico em silêncio até que a pessoa se acalme para depois conversarmos. Sim, né? Esse é o comportamento esperado, né? Que a gente espera todo mundo, né? Ouvir primeiro para ver o que essa pessoa tem a dizer e depois manifestar, né? Nunca criticar, né? Procurar entender o porquê que a pessoa está fazendo isso, falando isso, enfim, esse é o comportamento esperado para todo mundo. E a gente volta naquela questão que a gente começou falando sobre o questionar, né? Mariano falou sobre questionar nossos pensamentos e aí também trazer, né, o questionar no sentido de compreender por que você está assim, né? Existe um motivo, né? Existe uma razão. Então, aqui falou, né? Aguarda essa pessoa, né, se acalmar até que ela tenha condições de falar, que vocês tenham condições de dialogar. Muito bom. Então, nós falamos sobre o comportamento agressivo, né? O passivo e o assertivo, que é realmente quando a gente consegue, né? Realmente chegar, tocar o outro de alguma forma. É lógico que nós não estamos colocando isso, né, Mariano, como uma meta 100%, somos humanos, mas algo a ser buscado, né, a cada dia, sabe? Aquele passo, cada dia. É um treinamento. Aprender a ouvir é um treino. Né? Exatamente. Sem criticar, isso é importante. Exatamente. Vamos deixar aqui, né, essa frase para todos nós, sem criticar, né? Isso é um grande exercício. Sim. Eu vou ler uma última questão e aí eu gostaria que você comentasse para a gente poder finalizar, tá bom, Mariana? Então, em relação a esses comportamentos assertivos, né, as emoções positivas, destacamos que cerca de 40%, né, das pessoas que responderam ao questionário também destacaram que neste momento delicado em que estamos vivendo, as levou a se aproximar mais de Deus e da família, a valorizar e contemplar as pequenas bênçãos diárias, a valorizar a saúde e a vida, a dialogar mais com seus companheiros, com seus filhos e a se dedicar mais à oração e à leitura de mensagens motivacionais. Então 40% responderam, né, que de alguma forma tem tentado também cultivar, né, esses pensamentos ou essas atitudes, né,
E aí a gente pode dizer, são comportamentos e atitudes assertivas, não é, Mariano? Né? Bons pensamentos, né? Bons comportamentos, porque os nossos pensamentos regem nosso comportamento. Muito bom. Ficar atento aos nossos pensamentos. Vamos repetir essa frase, acho que é interessante, Mariano, repita. Nossos pensamentos regem nosso comportamento. Muito bom. Depois a gente vai pôr essa frase lá no grupo, porque acho que é algo que a gente pode refletir, sim, né? Sim. O que você pensa, depois se torna aquilo que você faz, né? Ou o que eu penso, depois se torna aquilo que eu faço, tá bom? Tem alguém aí ainda, Lu? Tem muita gente, tá bombando aqui. Vem aqui, Lu, dá oi pro pessoal. O pessoal tá de parabéns. Ah, que legal, os pais estão presentes. Ó, vou marcar presença pra vocês. Ó, a Lu aqui, pessoal. Oi, pessoal, se vocês não bem? vissem ela, como que ia ficar essa reunião? Como é que eu fico se eu não vejo vocês? Muito feliz, viu? Mesmo que a distância, a gente consegue sentir, né, o carinho de vocês, as mensagens sempre positivas, né, sobre o nosso trabalho, sobre o acompanhamento com vocês. Isso é motivo de muita alegria, de muita felicidade pra gente, viu? É uma honra. E aproveitando, né, Dani, para agradecer todos vocês que estão dedicando esse tempo para estarem presentes na live, que é muito importante, viu, pessoal? E ó, depois a gente vai respondendo as mensagens aí de carinho de vocês, tá bom? Um beijo. Pessoal, nós já vamos finalizar, tá bom? Tenho aqui 2 recadinhos. Em relação a tudo isso que nós conversamos, né? Acho que vocês perceberam, é um exercício, né? Até que a gente comece a tornar, né, tanto o pensar como o nosso agir, um novo hábito, uma nova forma. Eu queria aqui abrir, né, a possibilidade de que você que tem encontrado essa dificuldade, seja em relação às suas emoções, à sua relação familiar, o seu contexto, né, aí com família e filhos, nós estamos já propondo reiniciar pequenos grupos de atendimento ou até mesmo atendimentos individuais, onde a gente possa acompanhar você durante um tempo, né, um período. O Mariano, ele tá aqui com a gente, de alguma forma a gente traz ele, viu? Né? A gente faz essa agenda. Se você quiser participar de um grupo com a gente, né, nós estamos formando pequenos grupos porque ainda temos a limitação em relação a aglomerações, mas nós já temos tido, né, algumas crianças aqui, certos cuidados. Então, se você deseja de alguma forma essa orientação, esse acompanhamento, fale com a gente, tá bom? No celular do COSC, todos têm um número, né? Tem o meu também, para que a gente possa estar olhando você mais de perto, né? Para que essa conversa não fique só aqui, se você realmente necessita dessa orientação, desse acompanhamento, tá bom? Eu tenho um recadinho aqui. Amanhã, presta atenção, pessoal, sexta-feira, tá? Nós estaremos distribuindo, tô fora do foco. Pode cair, Maria. Nós estaremos distribuindo novamente aquele kit lanche. Vocês se lembram que nós fizemos em julho? Eu não pude estar com vocês, então amanhã quero vê-los, né? Das 14 às 17 horas, tá bom? Aqui no COSC. Então é um kit lanche somente para as famílias atendidas pelo COSC, ok? Não repasse essa informação para parente, para um tio ou um primo, porque são somente para as famílias que nós atendemos. É um kit para cada família, tá? Então nós pedimos que venha apenas um responsável familiar retirar. Aliás, o responsável, né? Então, se você que é a avó é responsável, vem você. Se você que é o pai, a mãe, entendeu? Não traga de preferência, né, colegas, amigos, acompanhantes, filhos. Venham de máscara, tá? Por favor, nós não podemos deixar você entrar aqui sem a máscara. Então, os cuidados ainda continuam, tá bom? Nós vamos organizar a fila, né, com o distanciamento necessário e onde vocês vão retirar esse kit amanhã, das 14 às 17 horas, tá bom? Então é isso, né? Dá pra aumentar o som um pouquinho? Dá. Eu acho que diante de tudo que nós trabalhamos aqui hoje, né? Falamos e tentamos da melhor forma possível estabelecer um bate-papo com vocês, né? A nossa ideia, né, Mariana, é como se vocês estivessem aqui, né? Exatamente. A gente gostaria e a gente sente que vocês estão bem próximos. Vocês receberam aquele dia, né, junto com o kit em julho, uma oração.
e ela se chama Oração da Serenidade. Depois, se você leu, você dá um joinha, fala eu li, tá? Mas eu vou ler novamente com vocês, porque essa oração, ela tem a ver, né, na verdade, com isso que nós falamos, com esse equilíbrio, seja o nosso equilíbrio, né, emocional, espiritual, físico, o equilíbrio em relação ao outro, a aceitação do outro, né, como ele é, né, a questão exatamente, do momento que nós estamos vivendo, porque, né, nós sempre gostamos de falar, vai passar, né? Nós temos uma amiga que olha para nós e fala assim, vai passar, né? Isto também passará. Então a gente acreditar, é um momento, né? É uma passagem, nós não vamos ficar nesse momento para sempre. Então essa oração, ela diz realmente essa aceitação. Se você tem ela aí, coloca na sua geladeira, porque eu vou levar já uma lá para minha casa, já levei, né? É muito importante a gente refletir e aceitar, tá? Então eu vou ler com vocês. Espero que vocês me acompanhem, né? Que vocês realmente prestem atenção nessas palavras, para você ver que faz toda a diferença, né, na nossa vida, tá bom? A oração da serenidade, ela diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu, este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Amém. Então, com essa oração, né, nós encerramos, agradecendo o nosso amigo querido Mariano. Obrigada, viu, Mariano? Muito agradeço a é tão bom estar aqui, mesmo online, né, com as famílias, né? E até uma próxima, né? Sim. E nós sentimos uma energia muito gostosa. Mariano, tá gostoso, né? E espero que vocês também estejam da mesma forma, né? Sentindo toda essa energia, né? Que a gente consiga transmitir de alguma forma todo o amor, né? Com todo o amor que a gente faz realmente, esse momento que a gente prepara, né? Esse momento para estar com vocês, tá bom? Esperamos que em breve a gente se reúna, né, com as cadeiras lotadas, mas enquanto isso a gente vai deixando aqui o nosso carinho, tá bom? Dizendo que o nosso celular do POSC está aqui para ouvir vocês, seja pelo celular ou pessoalmente, como eu falei, tá bom? E que vocês tenham essa noite de paz, né? Que você durma bem, que você acorde bem, que você guarde no seu coração aí aquilo, tudo que nós falamos, né? Tenta praticar e você vai ver, né? Aos poucos a gente vai transformando esse ambiente que a gente vive através das nossas atitudes, tá bom? Boa noite, pessoal, que vocês tenham, né, uma noite tranquila, que Deus abençoe a família de vocês e até mais.